Shalom, senhores refrigeristas. Bom, eu trago para vocês hoje um conteúdo de suma importância e com certeza vai servir como suporte e apoio no campo para o refrigerista e também nas oficinas, né, no desenvolvimento de algum projetinho aí, né? Isso poderá estar servindo como suporte. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, que é só refrigeristas, conteúdos gerais. E quero pedir já a todos antecipadamente para que você se inscreva no nosso canal, para que este canal continue crescendo. Dê o seu like, faça um comentário ou perguntas ou sugestões de conteúdos para a gente abordar aqui, estudar juntos, correto? Muito bem, esse vídeo ele é a segunda parte, né, do conteúdo que a gente está trazendo sobre partida de compressores. Na primeira parte nós abordamos os compressores do tipo LST, compressores de baixo torque de partida, né? E já adiantamos alguma coisa sobre os compressores de alto torque de partida, correto? E só para fazer trazer esse assunto para aqueles que ainda não assistiram para a primeira parte do vídeo, que eu sugiro que procure assistir. Os compressores de baixo torque de partida, que são os compressores LST, esse LST, isso é uma classificação de compressores, de motores elétricos de compressores herméticos, utilizado na refrigeração doméstica. Então, os compressores que têm motores do tipo LST, baixo torque de partida, são exatamente compressores que devem ser utilizados em projetos que tenham como dispositivo de expansão um tubo capilar. Por que tubo capilar? Porque a equalização vai acontecer para não pesar na partida do compressor, do motor do compressor. Então, no datasheet, o fabricante, né, ele disponibiliza o datasheet de cada compressor. E um compressor LST, o fabricante ele vai dizer qual é a pressão de equilíbrio. Ele dá a pressão de equilíbrio. Por que ele disponibiliza a pressão de equilíbrio? Exatamente para você saber qual é a máxima pressão que o compressor pode estar sujeito na hora da partida. Então, se o fabricante está dizendo no datasheet que a pressão de equilíbrio, por exemplo, seja 185 PSI, se ele ficar com 200 PSI, esse compressor dificilmente vai partir. Ele vai ficar tentando partir, desarmando pelo térmico, correto? E o que é grave nessa situação é que toda vez que ele tenta partir, quando a pressão está acima do seu limite, né, acima de sua capacidade, o tempo de partida, que geralmente deve gerar em torno de 3, 4, 5 segundos, isso é um tempo de partida, para o eixo do motor sair do zero até a sua rotação nominal, digamos 3.600 rotações por minuto. Então, essa rampa do zero até 3.600 rotações por minuto, essa rampa, quando o compressor está dentro de um projeto onde a pressão de equilíbrio está acima da capacidade do compressor, esse tempo de partida vai se estender, não vai nem partir, tá entendendo? Por quê? Porque ele é um LST, um compressor de baixo torque de partida. Ele tem que partir com uma pressão dentro do limite. Então o fabricante já diz, ó, pressão de equilíbrio é 185. Então o projeto deve ser desenvolvido de forma que essa pressão de equilíbrio fique abaixo do valor máximo permitido, para que o compressor não fique tentando partir, tendo invasão de corrente elétrica, que é muito grave, né, que vai produzir, ele vai demorar, essa corrente vai ficar dentro, circulando nas bobinas do motor elétrico, numa intensidade muito grande. Veja bem, a corrente de rotor travada, que é meu Deus, esqueci, a corrente de rotor travado desses motores,
É dada no compressor, está aqui, olha, que eu estou com o compressor aqui. Ele diz qual é a corrente de rotor travado, né? Que é a LRA. Esse aqui é de 6,1 amperes. Está entendendo? 6,1 amperes é a corrente de rotor travado. Agora você imagine um motor que está fora do seu projeto ideal. Então o que vai acontecer? Você está com uma pressão de equilíbrio muito alta, ele vai ter um peso muito forte na partida e não vai conseguir partir e vai estar com aquela corrente de rotor travado até queimar o compressor. Correto? Muito bem, mas essa corrente de rotor travado, ela não se dá apenas quando o compressor, por exemplo, está fora do seu envelope, né? Está fora do seu padrão. Ele pode acontecer, por exemplo, eu já vi casos em que foi feita uma solda no tubo da descarga, obstruindo, lá no passador, obstruindo o fluxo do gás, né? A saída na descarga. Consequentemente, o que vai acontecer? O compressor vai trabalhar com uma pressão, uma carga muito acima do seu limite, aí a corrente elétrica vai aumentar, o efeito Joule dentro das bobinas, que é o calor, aumenta consideravelmente e o térmico vai ter que desarmar para proteger, então, o motor elétrico. Correto, pessoal? Então, assim, o motor, o LST, ele é um motor para baixo torque de partida, é um sistema que tenha tubo capilar, né? E que esteja respeitando a sua pressão de equilíbrio máxima. Isso são parâmetros para um motor LST. Algumas situações, esse compressor, ele permite a utilização de um capacitor, tá entendendo? Mas isso você tem que verificar o datasheet do compressor para ver se o fabricante está indicando, dizendo qual é o capacitor que você pode inserir para dar uma melhorada no torque na partida desse motor. O que acontece muito, por exemplo, é você estar num local onde a tensão é muito baixa e o compressor, né, o refrigerador ali, está tendo dificuldade na hora da partida porque a tensão está baixa. Ora, se a tensão está baixa, o que vai alterar não é a potência da máquina, do equipamento, não. O que vai aumentar é a corrente, porque se a tensão está baixa, ele vai demandar uma corrente. Se a tensão está baixa, vai demandar uma corrente mais alta, tá entendendo? Vai demandar uma corrente mais alta para poder fazer a potência, atingir a potência do compressor, quer dizer, do motor elétrico. E isso faz com que o tempo de partida entre o zero, o eixo parado, até a rotação nominal, esse tempo, né, que é o tempo que é o que chama-se regime transitório, é o trânsito do zero até o regime nominal. Então, esse tempo é um tempo que tem que ser menor possível, 3 segundos, 4 segundos, viu? Alguns dias dão aí 7 segundos, mas já é um tempo muito grande, é um tempo muito longo. Então, quanto menor o tempo, melhor. E para isso acontecer, eu tenho que respeitar a pressão de equilíbrio, o dimensionamento também. Por exemplo, vai trocar um capilar, bota um capilar com o diâmetro bem menor ou bem maior, o comprimento do capilar, e tudo isso vai pesar para o compressor, tá entendendo? Você pode alterar aí a pressão de equilíbrio e o compressor ter dificuldade na partida. E isso a gente vê também no campo acontecendo, tá entendendo? Então, a questão é muito séria. Para você, como eu disse, você pegar um compressor que é baixo torque de partida e você quer dar uma melhorada no torque dele, ou naquele local que a tensão está muito baixa, então dá uma olhada no datasheet, verifique qual é o capacitor adequado e você vai inserir o capacitor conforme a orientação do fabricante e ele vai dar uma melhorada na partida, vai reduzir esse tempo e não vai ter uma invasão grande de corrente elétrica para danificar as bobinas do motor elétrico do compressor. Já os compressores de alto torque de partida são compressores que eles conseguem partir mesmo que as pressões estejam desequilibradas. Se você tem, por exemplo, um sistema que não seja um tubo capilar ou dispositivo de expansão, então não vai permitir equalizar as pressões, lado da alta com o lado da baixa. Por exemplo,
num sistema onde o dispositivo de expansão seja uma válvula de expansão termostática, por exemplo. Então, o que vai acontecer? As pressões vão ficar diferentes. Uma pressão a alta fica com a pressão alta e a baixa com a pressão baixa. E na hora da partida, o compressor tem que ter um alto torque de partida. Por exemplo, a Embraco, ela identifica os compressores que trabalham com capacitor de partida. E ela vem um X. São os compressores que trabalham, que são obrigados a utilizar um capacitor de partida. Já outros, ela mostra no datasheet, dá essa alternativa, já é opcional, tá certo? Então, é aprender a pesquisar na literatura técnica para facilitar o seu dia a dia, tá bom? Eu quero entrar com um assunto agora sobre exatamente essa rampa, esse tempo de partida do compressor, ok? Então, continuando aqui, eu vou fazer aqui no plano cartesiano, nessa reta aqui eu vou colocar, isso aqui é RPM, as rotações por minuto, e aqui é o tempo em segundo, correto? Este ponto aqui é o ponto que representa o eixo do motor elétrico que está dentro do compressor, mas isso vale para qualquer motor elétrico, certo? É o eixo do motor no instante em que ele está parado. Ele está na inércia. Se ele é um motor elétrico de 2 polos, a rotação dele deverá chegar a 3.600 RPM. Então, na hora da partida, o eixo vai ter que começar a rodar, vai sair do zero, quer dizer, vai sair da inércia e vai chegar até esse nível aqui, que aqui é a rotação nominal do motor elétrico, tá certo? Rotação, essa aqui é a rotação nominal. 3.600 RPM. Nós temos aqui um regime chamado regime transitório. Qual é o regime transitório? É o tempo entre a partida, a saída da inércia, do zero, até atingir a rotação nominal. Quer dizer, que é, na verdade, a velocidade nominal do motor. Então ele vai sair do zero e vai correndo até chegar nesse ponto que é a sua rotação nominal. Esse tempo aqui, que é essa primeira etapa, chama-se regime transitório. Regime transitório. Esse tempo, do zero até aqui, ele não deve ultrapassar, por exemplo, 6 segundos. Quanto maior o tempo de regime transitório, é maior o tempo de uma corrente alta, corrente de rotor travado que vai diminuindo. Aqui é o inverso, bem aqui, essa aqui é a LRA, que acontece a corrente de rotor travada, é nesse ponto, eixo zero, velocidade igual a zero. Então, à medida que o eixo começa a girar, ele vai ganhando velocidade até chegar à sua velocidade máxima, tá certo? A sua velocidade máxima. Então, o tempo entre a inércia até a corrente nominal, a velocidade nominal do motor, esse tempo é muito importante, ele tem que ser menor possível. Algumas coisas na refrigeração doméstica a gente pode estar fazendo para não ultrapassar esses limites, para não estender muito esse tempo de partida. Por exemplo, num local onde a tensão seja baixa, por exemplo, o compressor, ele está lá no limite dele, ele no mínimo 208 volts, correto? 208 volts.
208 volts, ele já está na sua tensão mínima. Quando a tensão é mínima, a corrente dele, mesmo a nominal, passa a ser maior, porque eu estou trabalhando com uma tensão menor. Esse tempo de partida também aumenta. Quer dizer, a permanência de uma corrente alta dentro das bobinas do compressor vai demorar muito. Você imagina que na eletricidade, 1 segundo é um tempo longo. Como é que eu sei que é longo? Qual é a referência? A frequência. Por exemplo, num local onde a frequência seja de 60 Hz, 60 Hz significa isso aqui, olha. Significa isso aqui. Ó, um ciclo. Isso aqui é um ciclo. Quer dizer, 1 Hz. 1 Hz. Na corrente alternada, ó. O tempo que ele vai levar para completar um ciclo será igual a 1 segundo. 1 segundo dividido por 60. Porque 60 Hz por segundo é 1 minuto dividido para 60 Hz. Então, em um segundo, são 60 ciclos desse, são 60 Hz. Quer dizer, a tensão elétrica ela vai crescendo, chega no seu pico, decresce, chega no zero, fica negativa e volta para o zero, positiva e negativa, e fica alternando, positiva e negativa. Ela faz 60 vezes em 1 segundo. Então, veja que pela frequência o tempo é importante, correto? Na partida do motor não é diferente. Quanto menor esse tempo, menos ciclos correspondente à corrente alta, acima da corrente nominal, né, que é a FLRA do motor, isso vai aquecendo as bobinas, vai enfraquecendo o verniz isolante. Tá entendendo? Por exemplo, uma bobina de um motor de um compressor, ele pode ser, digamos, classe B, suporta 130 graus. A classe B, classe H, 180 graus. Então, um motor com 180 graus é uma temperatura muito alta. 130 graus, que são os compressores, os motores elétricos da classe B. Então, quando eles estão submetidos a uma corrente de partida, uma corrente de rotor travado, eles vão pegar, ele vai ter que dissipar essa corrente, esse calor, que é pelo efeito Joule, ele vai ter que dissipar calor correspondente ao volume de elétrons que invadem essa bobina. Então, é bom que se respeite, então, nesse caso, a pressão de equilíbrio, a pressão de equilíbrio do sistema, é bom que a gente conheça, para não trabalhar, alterar o projeto e de repente o compressor está aí submetido a uma pressão de equilíbrio acima da sua capacidade, né? A outra questão, volta aqui para a tensão. Tensão baixa vai demandar uma corrente alta. Essa corrente alta vai prejudicar exatamente as bobinas. E não só isso também. Por quê? Porque vai produzir calor, vai aquecer muito o óleo e o óleo passa a trabalhar sob alta temperatura e vai se carbonizando ali dentro. A carbonização do óleo é um negócio também muito grave dentro de um sistema, porque ele fica tipo borra de café. Tá entendendo? Pode se colocar entre a válvula de descarga, né? A plaquinha da válvula da descarga, e fica perdendo compressão, compressor. Tudo isso são problemas que podem, inclusive, ser evitados no dimensionamento, na substituição do compressor, não está cortando o capilar, alterando o projeto do sistema, nem aumentando o comprimento do capilar fora do projeto, porque você vai tirar o sistema do padrão, aumentando, digamos, a pressão de equilíbrio, e por aí vai. Correto? Muito bem, então, o que acontece? Se você está no local que a pressão é baixa, vai ter corrente alta, e esse tempo aqui, ó,
vai ficar maior. Vai ficar maior. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para atentar para essa situação. Então, quando for local que a tensão for baixa, você percebe que a tensão está baixa, que o compressor está desarmando pelo térmico, você vai verificar o protetor térmico está bom, está bem dimensionado, ele é o compressor de 1/4, você colocou o térmico de 1/4 e ele continua desarmando, verifique a tensão para ver se a tensão não está sendo responsável por isso. E se for, aí veja no datasheet do compressor qual é o capacitor, se permite a utilização de um capacitor de partida nesse compressor, mesmo sendo ele um LST, um baixo torque de partida. Se houver no datasheet permissão, faça isso, que você vai estar reduzindo esse tempo de partida aqui, ó. Isso aqui vai reduzir. Ele vai sair do zero, o eixo, e vai atingir o seu regime permanente, né, que é na sua velocidade nominal, 3.600 RPM, se for esse o caso, e vai trabalhar com a sua correntezinha conforme projeto. Ok? Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de fazer seus comentários. Comente sobre este assunto. Faça sugestões de assuntos para que possamos trazer novos assuntos para vocês aqui também, correto? E compartilhe esse vídeo nos grupos de refrigeração. Vamos fazer esse canal crescer, né? Esse canal precisa crescer. A gente tem uma experiência aí já de alguns anos e vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar, ok? Muito obrigado. Shalom a todos.